Você já ouviu falar de um instrumento de comunicação capaz de chegar a milhões de pessoas ao mesmo tempo? Este instrumento de comunicação é rápido e, ao mesmo tempo, chega ao íntimo das pessoas em sua sala, escritório ou quarto. Certa vez, Jesus passou pelas paredes. Com as portas fechadas, ele apareceu aos seus seguidores de forma surpreendente. Um instrumento de comunicação capaz de realizar isso é o rádio. Sua programação deve ser imparcial e, ao mesmo tempo, completa, levando ao ouvinte um conteúdo diferenciado, bíblico e interdenominacional. Música selecionada, jornalismo, entretenimento e utilidade pública fazem parte de sua grade. Nesta rádio você ouvirá a exposição bíblica por nomes como Luiz Saião, Itamir Neves, Russell Shedd, dentre outros. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. A RTM Internacional é a maior rede de rádio multilingüe do planeta. São programas produzidos e transmitidos em mais de 200 línguas diferentes. A Rádio Transmundial emite sua programação de várias formas, através do rádio em diversas regiões do Brasil. Veja nosso quadro de retransmissoras no site da Rádio Transmundial. A Transmundial divulga e apoia Ministério de Capelania Escolar, Projeto Ana, levando conscientização e esperança às mulheres. Projeto Línguas Indígenas, levando a programação na sua própria língua. Projeto Antenas, distribuindo a programação da RTM a diversas rádios do país. Cursos bíblicos por correspondência. E o devocional Presente Diário. Você pode ouvir também a Rádio Transmundial através de um de nossos aplicativos para smartphones ou tablets. Acesse www.transmundial.org.br. No site da Transmundial, clicando em RTM Móvel, você saberá como baixar o aplicativo para ouvir em seu smartphone com iOS ou Android. Na página RTM Móvel há um link que te levará ao Google Play ou Apple Store. Baixe o aplicativo para seu smartphone e saia ouvindo a Rádio Transmundial. Mas lembre-se, é necessário uma conexão Wi-Fi ou pelas redes 3G ou 4G. Ouça, divulgue. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. Muito bem, queridos. Eu quero convidar aqui à frente o diretor executivo dessa instituição, Lauren Lieb. Quero chamar também aqui a Suzy, quero chamar também aqui o Ricardo, para que vocês venham aqui à frente nesse momento. E queremos com todo carinho receber esse pessoal amado e querido da Rádio Transmundial. Temos o privilégio de ter aqui em nossa cidade os estúdios da Rádio Transmundial. Todos vocês devem dar uma passadinha ali na Zona Sul de São Paulo, perto do aeroporto, e fazer uma visita, tá bom? Agende sua visita. Ricardo, vamos começar por você, tá bom? Uma palavra sua de saudação, não é? Ricardo é um dos diretores da Rádio Transmundial aqui em São Paulo e gostaríamos muito que a igreja pudesse conhecê-lo. Obrigado, pastor, mais uma vez por nos receber. É uma alegria estar aqui com vocês. Quem conhece a Rádio Transmundial? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Que bacana, muitas, né? Como vocês viram no vídeo, esse ano é um ano muito especial para a Transmundial. São 45 anos no Brasil, transmitindo a palavra do Senhor através das ondas do rádio, né? E também através dos nossos ministérios, como vocês acabaram de assistir também. E essa semana nós tivemos uma alegria de receber o nosso board, né? São vários continentes, né? A Rádio Transmundial está em mais de 160 países. E essa semana nós tivemos
o pessoal da África, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Canadá e de outros países para uma reunião estratégica e compartilhar o que cada um tem feito em seu país. E a minha alegria, um resumo básico, foi poder ouvir o quão a rádio tem investido em novos recursos tecnológicos para poder alcançar aquelas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. Então, nós usamos a internet, nós usamos aplicativos, como vocês podem ver, da Rádio Transmundial. Temos uma nova plataforma também, que é o TWR 360, que você também pode baixar e ouvir em várias línguas no lugar do mundo, e também pelo telefone. E nós podemos assistir e compartilhar várias experiências e também ver aquelas pessoas que estão em lugares inóspitos, que não conseguem ouvir a palavra do Senhor. Elas têm que ouvir escondidas. Então elas embrulham em panos o radinho, o pequeno rádio, e depois elas conseguem, em lugares isolados, elas abrem aqueles panos e elas ouvem a programação da Rádio Transmundial. E isso é emocionante para nós que trabalhamos, ver que Deus tem atingido aquelas pessoas. Pastor, muito obrigado novamente por nos receber. É uma alegria estar com vocês. Sejam sempre bem-vindos, viu? Bem, essa moça aqui será a nossa tradutora hoje. Ela é muito querida e amada, viu? Da família Peck, não é? Nós temos ainda nas fileiras do nosso hall de membros alguém da família Peck, a irmã Suzana, e estamos muito felizes, viu, de recebê-los e queremos dar as boas-vindas. Lauren, seja bem-vindo. Welcome to our church. God bless you. Muito bem, esse é o seu microfone. Muito obrigada. Fiquem à vontade. Please, do you have your microphone? Bom dia. Good morning. Very good to be with you today. É muito bom estar com vocês nessa manhã. And I bring you greetings E eu trago saudações from the Transworld Radio family in 160 countries. da família Transmundial, que está em 160 países. Each and every day we talk to about 4.8 billion people around the globe. Todos os dias nós falamos com aproximadamente 4 bilhões de pessoas no mundo todo, In 230 languages. em mais de 230 línguas. I wish I spoke all 230 languages, including Portuguese. Eu gostaria muito de falar todas essas 230 línguas, inclusive português. But unfortunately, I don't even speak English very well. Mas infelizmente eu mal falo inglês. You know, I would like to spend some time with us this morning and talk about how God works in our lives, in our family, in our country, and in our ministry. E eu gostaria de passar um tempo com vocês essa manhã falando como Deus trabalha nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. If you have your Bibles, let's turn to Isaiah chapter 54, Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra em Isaías, capítulo 54, verses 1 through 14. e nós vamos ler dos versículos 1 a 14. And if you're tuned in around the world on the World Wide Web, E se você está nos ouvindo através da internet em algum lugar do mundo, please follow along. por favor, nos acompanhe. And what I'd like to talk about is God's growth plan. O que eu quero conversar com você nessa manhã é sobre o plano de crescimento de Deus. You know, the wonderful thing I like about being a believer in Jesus Sabe, algo muito especial que eu creio, que eu gosto do fato de ser um crente em Jesus Cristo, is that Jesus has a plan for the whole world. é que Jesus tem um plano para o mundo todo. Jesus has a plan for Brazil. Jesus tem um plano para o Brasil. Jesus has a plan for your home. Jesus tem um plano para a sua casa. And Jesus has a plan for your neighborhood. E Deus tem um plano para a sua vizinhança. And we can all be involved in that. E nós todos podemos estar envolvidos nesse plano. Let's read Isaiah 54, verses 1 through 3. Então leiamos agora Isaías 54, de versículos 1 a 14. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em cidades abandonadas
abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha, não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. No impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colunas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de cambúrculos as suas portas e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz de suas crianças. Em retidão você será restabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer. O pavor estará removido para longe, ele não se aproximar de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha. Todo aquele que atacar se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja a arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Eu acho que eu fui além. I read 3 extra verses, sorry. Good. Well, I have to tell you, this is an interesting story. Eu tenho que falar para você que essa é uma história interessante. And it's one that I can relate to personally. E é uma história com a qual eu posso me identificar pessoalmente. The first time I read this passage of Scripture, a primeira vez que eu li essa passagem das Escrituras, I was in my second year of university. Eu estava no 2º ano da universidade. And there were a group of us that's seeking to introduce other students to Jesus Christ. E um grupo nosso buscava apresentar Jesus para as outras pessoas. And I began to look at this passage and I thought, this doesn't make sense. E eu comecei a olhar para essa passagem e falei, gente, não faz sentido essa passagem. It doesn't make sense in light of the fact that God was asking this family to increase the size of their tent or their house. Não faz sentido que Deus estivesse pedindo para essa família aumentar, esticar o seu território. Não fazia sentido nenhum à luz de quem eles eram. Because they had no children. Porque eles não tinham filhos. So why would you increase your tent or your house if you didn't have children? Então por que você aumentaria a sua tenda ou sua casa se você não tem filhos? Well, bem, God still said, increase the place of your tent. Mesmo não tendo filhos, Deus ainda disse, aumente a sua tenda. Now last year I stopped off for a day in Dubai. O ano passado eu parei por um dia, eu fiz uma paradinha em Dubai. Out in the middle of the desert. Lá no meio do deserto. And I just got a taxi and drove outside of town and it was in the middle of a sandstorm. E eu peguei um táxi então e fui dar uma olhadinha na cidade e estava no meio de uma tempestade de areia. And the Bedouins, the nomads in that part of the world had this big tent they were living in. E os beduínos, os nômades nessa parte do mundo, estavam lá com a sua tenda onde costumam morar. A number of families in this tent. Várias famílias estavam nessa tenda. And they were held with ropes. E essas tendas eram seguradas com cordas. Big stakes in the ground. Com grandes estacas no chão. And I began to see what this would have looked like. E aí eu comecei a imaginar como que isso seria. But in the midst of it, mas no meio de tudo isso,
they had a large family. Eles tinham uma família grande. But here's God saying to enlarge your tent when you don't even have children. Mas aqui Deus está falando para você aumentar a sua tenda quando você nem tem filhos. Going back to the student ministry, Mas voltando ao ministério, we began to pray and say, God, would you enlarge the place of our tent? nós começamos a orar e falando, Senhor, alargue a nossa tenda. Would you make it bigger? Faça-la maior. And over the next year and a half, E depois de 1 ano e meio, we saw almost 200 students nós vimos quase 200 alunos come to know Jesus personally. virem conhecer Jesus como seu Salvador naquela época. And since that time, from those 200 students, Então, desde aquela época, daqueles 200 alunos, they have been on every continent except Antarctica e nós temos estado em todo o continente, menos na Antártica, in the name of Jesus. no nome de Jesus. So, Então, we built the tent. nós construímos a tenda. No one was there. Ninguém estava na tenda. And over the last 30 years, God has been blessing our faith for building a large enough tent. Mas nos últimos 30 anos, Deus tem abençoado a nossa fé por termos aumentado a nossa tenda e construído ela grande. In my own personal life, I think one of the biggest tents I've ever had to build Na minha vida pessoal, uma das maiores tendas que eu tive que construir as a believer in Jesus was in my own family. como crente no Senhor Jesus foi na minha própria família. When I became a believer in Jesus, Quando eu me converti, me tornei um cristão em Cristo Jesus. my father, who was a German rancher out in the middle of Kansas, in nowhere, O meu pai, que estava num rancho no meio do Kansas, num lugar que não era nada, era no fim do mundo quase. really did not know what had happened to me when I came home and told him that I had met Jesus Christ. Ele não conseguiu entender o que significava quando eu vim para casa e disse que tinha conhecido Jesus. Well, naturally, you begin to pray for your family, for your mother, for your father. Aí, naturalmente, depois que você aceita Jesus, você começa a orar pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe. And to me, one of the biggest things I've ever had to believe was that my father would come to faith in Jesus E uma Christ. das coisas maiores desafios na minha vida foi crer que meu pai alemão viria conhecer a Jesus como seu Salvador. Going forward, E aí, indo mais para frente, about 7 years 7 anos mais tarde, from the time I first came home, da primeira vez que eu cheguei em casa e disse que tinha aceitado Jesus, my grandfather died suddenly. o meu avô morreu de repente. I came home and I was with my father. E aí eu vim para casa, fui ver o meu pai, estava com ele. Now, we come from a German family. Agora, a gente vem de uma família alemã. I understand there are a few Germans here in Brazil. E eu entendo que aqui no Brasil a gente tem vários alemães. But in our family, we never hugged each other. Mas a nossa família, nós como alemães não abraçávamos uns aos outros, não. There were no abraços. Não tinha abraço nenhum. It was purely facts and never feeling. Era sempre fatos e nunca sentimentos. And so my father and I, in this pickup truck, drive out in the middle of a wheat field that's immense. Então, meu pai e eu estamos lá numa pick-up, dirigindo através de um campo de trigo que era imenso. We got out of the pickup truck Nós descemos da pick-up and walked and met each other standing in front of the pickup truck. e saímos e viemos, nos encontramos em frente à pick-up. Now, the reason we were in that large wheat field Mas a razão para nós estarmos naquele campo de trigo enorme was just in case anyone cried, no one would see us. é que se caso alguém chorasse, ninguém ia ver. That's the German culture. Essa é a cultura alemã. So here we're standing. Então nós estamos aqui em pé. My father looked at me and said, I have just one question for you. Meu pai olhou para mim e disse: eu tenho apenas uma pergunta para você. Is grandfather in heaven? Nosso avô está no céu? And I had to honestly say, I really didn't know. E eu tive que honestamente responder: eu realmente não sabia. I was single. I had not gotten married at that point. Eu ainda era solteiro, eu não tinha me casado naquela época. And I looked at him E eu olhei para ele. and I said, suppose it was someday I had a son and we were standing in front of a pickup truck wondering about you. E eu falei para ele: olha, imagina que eu tivesse casado e tivesse um filho e eu e o meu filho estivéssemos em frente à pick-up falando sobre o Senhor. What kind of a conclusion could we come to about where you were? Que tipo de conclusão nós poderíamos chegar a respeito de onde o Senhor estaria nesse momento?
Now, I'm not sure whether he met Jesus at that point, Agora, eu não sei se naquele dia ele se encontrou com Jesus, but in the next 30 years of his life, mas nos próximos 30 anos de sua vida, he was a totally transformed person. meu pai era um homem completamente transformado. If you would have told me that my father would have been at the local hospital, Se você tivesse me falado que meu pai estaria no hospital da cidade, holding the hands of his friends as they were getting ready to die, segurando as mãos dos seus amigos que estavam prestes a morrer and telling them about e Jesus, falando para eles sobre Jesus, I would have told you that you were crazy. eu ia falar para você que você estava louco. But you know, Jesus does that. Mas sabe o que? Jesus faz essas coisas. Jesus changes people. Ele transforma And it pessoas. doesn't matter whether they're students, it In- doesn't matter whether they're 65 years old. E não importa se eles são alunos universitários ou se eles têm 65 anos de idade. Jesus changes people. Jesus transforma as pessoas. But God has a growth plan. Mas Deus tem um plano de crescimento. He has a growth plan with our friends. Ele tem um plano de crescimento para os nossos amigos. And he has a growth plan in my family and in your E family. ele tem um plano de crescimento na minha família e na sua família. The question is, will we make our tent big enough? A pergunta é, será que nós estamos deixando a nossa tenda grande o suficiente para isso? Let me suggest several things Deixa eu sugerir algumas coisas para vocês. from this passage. Dessa passagem, claro. In verse 2, it makes the statement, No versículo 2 tem a seguinte afirmação: don't hold back. não segure nada. I really believe that God uses those who can envision what He wants to do and will bravely move forward Eu realmente acredito que Deus usa aqueles que têm a visão daquilo que Ele quer fazer e têm a coragem para levar o plano adiante. to create the visible Para criar o visível, from the invisible. para criar algo visível a partir do invisível. I look at our own history in TWR. Eu penso na nossa própria história da TWR, da RTM. The founder was a man by the name of Dr. Paul Freed, O fundador era um homem do nome de Paul Freed, who had a vision to go to Spain to reach people in Spain. que teve a visão de ir até a Espanha para alcançar as pessoas lá. But after the Second World War, you couldn't get into the country. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, você não conseguia entrar no país. So he ended up buying a little radio transmitter, Então ele comprou um transmissor de rádio. putting up an antenna Aí ele colocou uma antena in northern Africa. no norte da África. I'm not even sure they had a license. Eu não tenho nem certeza se eles tinham permissão para isso. And started talking to the people of Spain. Mas aí eles começaram a partir dali conversar com as pessoas na Espanha. Well, it actually covered more than Spain, Claro que cobria mais do que a Espanha, because they got letters from all over Europe. porque eles recebiam carta da Europa toda. And in that country, it was called Tangiers after World War II, E naquele país chamado which became Morocco. que se tornou Marrocos, They invited them to go off of the air one night. The government invited them to go off the air. nesse país, em Marrocos, eles convidaram gentilmente para que eles saíssem do ar por uma noite. O governo convidou. In fact, I talked to the person who was on the air. Na verdade, eu falei com a pessoa que estava no ar. The phone rang, O telefone tocou said, "This is the government of Morocco. e o governo falou: aqui é o governo de You will Marrocos cease operations immediately." e vocês vão encerrar as operações de vocês imediatamente. So the question was, where do we go now? What do we do now? Então a pergunta foi: então, o que a gente faz agora? Para onde a gente vai? Well, you know, Dr. Freed had a big tent. Mas sabe, o Dr. Freed tinha uma tenda grande. They began to pray, and they found a 1 million watt radio station in Monte Carlo. Então eles começaram a olhar e acharam uma estação com 1 milhão de watts de transmissor em Monte Carlo. It had been built by Hitler in World War II Tinha sido construída por Hitler na Segunda Guerra Mundial and had never gone on the air. e nunca tinha sido usado. The TWR engineers put it on the air, Então os engenheiros da TWR, da Rede Transmundial, fizeram funcionar. and to this day, it is the primary voice in Northern Africa as a voice for Jesus Christ. E até
hoje, continua sendo a principal voz no norte da África para falar sobre Jesus. Just in the last several years, Nos últimos anos, we wanted to be able to reach a clearer signal into China, nós queríamos ter um sinal claro, muito bom na China, all across Asia. em toda a Ásia. We had no money, Nós não tínhamos dinheiro. and God provided almost $1 million to upgrade our station on Guam. Mas Deus nos providenciou $1 milhão para que a gente aprimorasse a nossa estação em Guam. And we're able to talk to all of Asia from Guam. E hoje em dia, a partir do Guam, a gente consegue alcançar a Ásia toda. God supplied every cent we needed. Deus supriu cada centavo que nós precisamos. On the island of Bonaire, Na just ilha off de the Venezuelan Bonaire, coast, perto ali da Venezuela, da costa da Venezuela, we have a radio station. nós temos uma estação de rádio. Every night we speak to Cuba Toda noite nós falamos com and Cuba clear into northern Brazil, e também cobrimos uma parte do norte do Brasil, in the Amazon area. na área do Amazonas. We had received permission to increase the power E nós recebemos permissão para aumentar a força ali from 100,000 watts to 500,000 watts, de 100 mil half a million watts watts. para 500 mil watts, meio milhão de watts. And we began to pray about it. E nós começamos a orar a esse respeito. Again, there was no money in the bank. Novamente, não tínhamos dinheiro no banco. Do you know where we got the first gift from? Sabe de onde nós recebemos o primeiro presente, a primeira doação? From Pau Pau, New Guinea. De Papua Nova Guiné. A financial gift from a little radio station in Pau Pau, New Guinea. Agora imagina só, uma doação de dinheiro de Papua Nova Guiné, de uma rádiozinha pequenininha lá, That said, we want to reach people on islands because we're on an island. que falaram o seguinte: nós queremos alcançar as pessoas nas ilhas porque nós vivemos uma ilha. And you know that $3,000 gift E sabe, era um presente de $3.000 has grown into $2.1 million on our way to the end of the que se project. multiplicou agora para $2 milhões, agora indo para o final do projeto. When we complete this, Quando completarmos esse projeto, the entire northern part of Brazil toda a parte do norte do Brasil can be reached at night vai poder ser alcançada na programação à noite by broadcast. pela nossa transmissão. The same thing happened in Central Asia. Mesma coisa aconteceu na Ásia Central. Tonight there will be a station, a 1 million watt radio station Hoje à noite nós vamos ter uma estação de 1 milhão de watts that ali, speaks right into the area of ISIS. que fala ali na área onde está o Estado Islâmico. It is so powerful you could listen to it on the fillings in your teeth in Tehran, Iran. É tão poderosa a potência que você consegue sentir a transmissão através dos seus dentes. And we speak in the name of Jesus. E nós falamos no nome de Jesus. It is absolutely amazing what is going on É in the incrível Islamic o que world. está acontecendo no mundo islâmico. God is stirring the pot all across the Middle East, across Northern Africa. Deus está mexendo na panela e mexendo em todo o país ali na África e na Ásia. And the terrorism and the things we see on the news E o terrorismo e as coisas que nós vemos no jornal have created an environment that's open to the gospel. só criaram um ambiente aberto para o Evangelho. When people are displaced, Quando as pessoas são deslocadas, when people are upset, quando as pessoas estão zangadas, they're open because Jesus has good news for people like that. as pessoas ficam abertas porque Jesus tem boas novas para eles. I stood in the train station last month in Vienna, Austria, Eu fiquei na estação de trem o mês passado em Viena, na Áustria, watching the refugees by the thousands come from Syria, from the Middle East into Europe. eu vi aqueles milhares de refugiados chegando a partir da Síria e de outros lugares. Young men, women, Jovens, children mulheres, crianças, displaced. todos deslocados. You know what one of the most effective tools we have E sabe qual é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos? is a cell phone. O celular.
everyone has a smartphone. Todo mundo tem um smartphone hoje em dia. And with TWR 360, E com a plataforma TWR 360, they can listen to content and material eles podem ouvir a nossa programação, nosso material in Arabic, em árabe, in Farsi, em Farsi and in their heart e language. na língua do seu coração. By the way, you might want to download the app Aliás, você pode querer também fazer o download do aplicativo from either the Apple Store da Apple Store or the Android Store, ou para quem tem Android. O Windows Phone não tem. and it's free. É de graça And Portuguese is one of our biggest languages that people listen to. e português é uma das línguas mais ouvidas nessa plataforma. In fact, last month, Brazil was the biggest user of TWR 360 in the world. Na verdade, o mês passado, o Brasil foi o maior usuário da TWR 360 no mundo. Well, spread abroad. Enlarge your tent. Então, alargue a sua tenda, estique. You know, when you talk about spreading abroad, Agora, quando você fala em se espalhar, I really believe that God does not want us to self-limit eu realmente creio que Deus não quer que a gente coloque um limite what He wants to do. naquilo que Ele quer fazer. And as we move forward by faith, E ao nos andarmos pela fé, believing in things that are not yet in existence, crendo nas coisas que ainda não existem, God will increase His influence Deus vai aumentar a sua influência on the right and on the left. para a direita e para a esquerda. Let me make another observation about this passage. Deixa eu fazer uma outra observação sobre essa passagem. As I've watched this dynamic over the last 30 years, Eu observando essa dinâmica nos últimos 30 anos, God usually starts small. Deus normalmente começa com pequenos projetos. He uses the insignificant things in life, Ele usa as coisas insignificantes da vida and He begins to leverage them. e Ele começa a dar munição para eles. Little things begin to grow E as pequenas coisas começam a crescer in ways we never even thought possible. de maneiras que a gente nem acreditava ser possível. Now you think about this church right here. Agora você pensa nessa igreja aqui. How many people, you started with how many people? O senhor começou com quantas pessoas mesmo? 40. And look at it today. E dá uma olhada em vocês hoje. God uses small things, multiplies them, and all of a sudden, suddenly they become large. Deus usa pequenas coisas, as multiplica e de repente elas se tornam grandes. Let me illustrate this once again with a story. Vou ilustrar isso novamente com uma história. Several years ago, I was in the country of Bulgaria, E vários anos atrás eu estava na Bulgária, quite a place. lugar bem interessante. Let me tell you, the Bulgarians, when they're out in the agricultural area, it looks like the hinterlands of Brazil. Quando os búlgaros estão na parte de agricultura, Pardon? it looks like what? The hinterlands, the border areas of Brazil. Não. Parece que eles estão nas partes mais pobres do Brasil. And so we pull into this little Bulgarian town, Então nós chegamos nessa cidadezinha búlgara and half of the population e metade da população are Roma, eram ciganos. Gypsies. Ciganos. Yeah. I remember the word. And so here they are in this town. Então eles estão aqui nessa cidade. We've been broadcasting in the Gypsy language for about the last 8 or 9 years. E a gente já vinha fazendo transmissões na língua dos ciganos por alguns anos. Only 30 minutes a week. Só apenas 30 minutos por semana. They began to listen because it was the first broadcast that's ever been in their language. E eles começaram a ouvir porque era a primeira transmissão de rádio que foi na língua deles. In fact, they only have the New Testament. They don't have the Old Testament. Na verdade, eles só têm o In the Novo Gypsy Testamento, language. não tem nem o Antigo Testamento na língua cigana. And this church has suddenly grown up in the middle of this little Bulgarian town. E de repente, no meio dessa pequena cidade búlgara, uma igreja começou a crescer. And there's a real movement of the gospel among the Roma E tem movimento do evangelho incrível em meio aos ciganos. because of this
30-minute broadcast once a week. Simplesmente por causa desse programa de 30 minutos que ia ao ar uma vez por semana. In fact, we finally found a couple of Bulgarian Roma pastors Na verdade, a gente até conheceu alguns pastores ciganos who could go in and be involved with the people. que foram se envolvendo com as pessoas. When I got there, they had just made 2 very significant decisions. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de tomar 2 decisões muito importantes. Number 1, they began to read the Bible, A número 1, eles começaram a ler a Bíblia. and one of the elders said, "You know, it seems like we should not be stealing." E um dos anciãos disse, olha, parece que a gente não pode continuar roubando. Now, if you know the gypsy culture, Agora, se vocês conhecem a cultura cigana, the whole economic development is built around stealing. vocês sabem que toda a economia, o desenvolvimento da economia é baseado em roubo. So the next question was, what do we do? Então, a pergunta que surgiu How do we foi, eat? e aí, o que a gente faz? Como a gente vive? So they found a backhoe that digs foundations for homes. Então, eles acharam uma doação para casas. And they set up a company to dig foundations for homes Então, eles fizeram uma organização para conseguir fundos para casa, construção de casa, that were being built in this little town. de casas que estavam sendo construídas nesse lugar. I hear now they have the second and the third and the fourth backhoe. E agora eles já estão aí com bancos de empréstimo grandes, segundo, terceiro, quarto. And they've started a whole construction company. E eles começaram uma empresa de construção. Now the question is how big's the tent? Agora a pergunta é, qual o tamanho da tenda? And the second decision they made, E a segunda decisão que eles tomaram, the husbands began to read the Bible, os maridos começaram a ler a Bíblia and it talked about husbands love your wives. e que falava o seguinte, maridos, amem as suas esposas. So they made the second decision, Então, eles- the husbands stopped beating their wives. Então os maridos tomaram a segunda decisão. Os maridos tinham que parar de bater nas mulheres. Now can you imagine the change in the family structure? Agora vocês conseguem imaginar a In that mudança na estrutura familiar In that little Roma village. naquela vilazinha cigana. Now, before we leave that Roma village, I want to just paint it a little more for you. Mas antes da gente sair dessa vilazinha cigana, eu quero falar um pouquinho mais para I'm você. in a home. Eu estou numa casa, It's a tiny little home, é uma casinha bem pequenininha, built out of concrete blocks, construída com blocos de cimento, about 3 meters by 3 meters. de 3 metros por 3 metros, A galvanized roof over the top. com um telhado galvanizado. A baby is hanging on a sling from 2 water pipes. E tem lá um bebê numa rede, a partir de 2 canos segurando a rede. There's a stove in the corner. Tem um fogão num cantinho And about 12 children e mais ou menos 12 crianças who have photographic memories. que têm memória fotográfica. They've been listening to the radio. Eles têm ouvido ao rádio, They were having a little fellowship in this house. eles estavam tendo comunhão nessa casa. And I listened to one of these Roma children who could not read or write E eu ouvi essa criança cigana que não conseguia nem ler nem escrever, recite from memory mas recitando de cor all 176 verses from Psalms 119. todos os versículos, os 176 versículos do Salmo 119. Now, you think about that. Agora pense nisso. That's from one broadcast, Isso a partir de 30 minutes a week, uma radiação de um programa, 30 minutos por semana. and how the gospel can literally transform a culture. E como o evangelho pode literalmente transformar uma cultura. We want to spread abroad. Nós queremos nos espalhar a nossa tenda. Another observation. Uma outra observação. In this passage it says, "Fear not." Nessa passagem diz o seguinte: não tema. Fear paralyzes people Porque o medo paralisa as pessoas. and keeps them from seeing what God would like to do either in their life or in the lives of others. E o medo impede que as pessoas vejam o que Deus quer fazer ou na sua vida ou na vida dos outros. Fear causes us not to believe God for things He wants to do. Medo faz com que a gente não creia em Deus e naquilo que Ele quer fazer. And I'd like to suggest that fear is the enemy of faith.
E eu quero sugerir, na verdade, que o medo é o inimigo da fé. In the book of Isaiah, over 20 times, No livro de Isaías, mais de 20 it vezes, makes the statement, fear not. Deus tem essa afirmação: não tenha medo. And when you think about it, I mean, Jesus owns everything. E quando você pensa um pouquinho, Jesus, ele é dono de todas as coisas. He has all authority in heaven and on earth. Ele tem toda a autoridade na terra e no céu. He lives within us. Ele mora dentro de nós, habita em nós. And when we begin to realize that, instead of being filled with fear, we're filled with faith. Então, quando a gente entende isso, ao invés de estarmos cheios de medo, a gente passa a estar cheio de fé. Now, over the last 30 years, I have sat in an awful lot of meetings. Agora, nos últimos 30 anos, eu já sentei e fiquei em muitas reuniões. And I've observed people in meetings when an idea comes up. E eu sempre observo as pessoas na reunião quando uma ideia nova surge. They're the type of people who give 20 reasons why something won't work. Tem gente que vai dar 20 razões ou mais porque alguma coisa não vai dar certo. Maybe you've experienced that. I Talvez have no você já idea. tenha passado por isso, não sei. But you know what? As you begin to get to know those people, Mas sabe, quando você começa a conhecer essas I pessoas, find that they're fearful people. eu percebo que essas Many times. pessoas que trazem todas as razões para as coisas não funcionarem são pessoas cheias de medo. You know, I usually hear it from accountants. Accountants. Eu normalmente ouço de contabilidades. I hope we don't have any CPAs here this morning. Eu espero que a gente não tenha nenhum contador aqui, auditor. But I have to tell you, a CPA is very risk averse. Mas sabe que todo auditor tem muito risco envolvido. Now, I'm sure Jesus is not against accountants, E eu tenho certeza que Jesus não tem nada contra a contabilidade, but I have to tell you, mas eu tenho que te dizer every now and then we have to move by faith. que de vez em quando a gente tem que agir pela fé. Let me make one more observation Vou before fazer I finish. mais uma observação antes de terminar. There is a statement, and I love this statement in Isaiah 54. Tem uma afirmação que eu amo em Isaías 54, It's in verse 13. que está no versículo 13, It says, "All your sons shall be taught by the Lord, que diz: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. and great will be the prosperity of your sons and your daughters." E grande será a paz de suas crianças, seus filhos e suas filhas. God's growth plan O plano de crescimento do Senhor is generational. é de gerações. God wants to raise up young generations, Deus quer levantar novas gerações, our own children. os nossos próprios filhos. God wants to use us to have spiritual children, Deus quer nos usar para que tenhamos filhos espirituais, because God wants generations. porque Deus quer gerações. And I just have to say that I think one of the reasons why we don't see generations E eu tenho que dizer que uma das razões pelas quais nós não vemos gerações envolvidas comes back to the fact vai de volta ao fato that our tents aren't big enough. de que as nossas tendas não são grandes o suficientes. I remember when our son was born, Eu lembro quando o 30 years nosso ago. filho nasceu há 30 anos atrás. June and I committed him to the Lord. June e eu o dedicamos ao Senhor. And we committed him, not only him, but his marriage. E nós não só apenas dedicamos o nosso filho, mas também o seu casamento ao Senhor. And a family he might have. E uma família que ele fosse ter. Being able to see those generations down the road Então, poder enxergar longe as nossas gerações, as próximas gerações, by faith. pela fé. And I have to tell you, in terms of spiritual generations, E eu tenho que dizer para vocês que em termos de geração espiritual, when we start with our neighbors, quando nós começamos com os nossos vizinhos, because really the Great Commission is not to millions of people, it's one to one to one to one. porque realmente a grande comissão não é para milhões de pessoas, mas é individualmente com um aqui, um ali, o outro ali. The Great Commission starts with each and every one of us, A grande comissão começa com cada um de nós, with our neighbors, com os nossos vizinhos, in our neighborhoods. na nossa vizinhança.
June and I go to church on Saturday night because our church has Saturday services. Como a nossa igreja tem cultos aos sábados à noite, a June e eu vamos aos cultos no sábado à noite. You know why we do that? E sabe por que nós fazemos isso? Because then we have Sunday to relate to our non-Christian, non-believing neighbors. Porque daí no domingo a gente fica livre e a gente pode sair com os nossos vizinhos não cristãos. You can go to lunch with them, you A can gente be pode with them, almoçar com eles, passar o dia com eles, you can spend time with them. pode gastar tempo com eles. You know, if Jesus lives in our life, Sabe, se Jesus vive em nós, and the Bible talks about the fact that Jesus wants to influence other people. e a Bíblia fala sobre o fato de que Jesus quer que a gente influencie outras pessoas. You know, as believers in Jesus, as we expose our lives to Então, como others, crentes em Jesus, ao expormos as nossas vidas, ao abrirmos as nossas vidas para outros, God will multiply our lives. Deus vai multiplicar as nossas vidas. Now, He wants to do that with you. E Ele quer fazer isso com With you, você, com with você, you, com você, with you, com with você, you, com everyone você, here. com cada um aqui. Now, you think about that. If Jesus could influence one other person in the next year or two as a result of our lives, Agora imagina, se Jesus pudesse influenciar mais uma pessoa no próximo ano, nos 2 próximos anos, através da nossa vida, and if we could continue that process, e se a gente puder continuar esse processo, God could use this group to literally influence the whole fabric of São Paulo. Deus pode usar todo esse grupo para literalmente influenciar toda São Paulo. And I think that's the tent He wants to build right E eu here. acho que é essa tenda que Ele quer construir aqui. So for me, Então, para mim, for you, para você, how big is our tent? qual é o tamanho da nossa tenda? You know, Jesus wants to use us. Jesus quer nos usar. I can't think of a greater privilege in life E eu não consigo pensar no maior privilégio na nossa vida than to represent Jesus personally. do que representar Jesus pessoalmente. Some of us get to do it through media. Alguns de nós têm o privilégio de fazer através da mídia, Some of us get to do it in the workplace. alguns de nós no nosso lugar de trabalho. And God's given each one of us a very unique platform Deus deu para cada um de nós uma plataforma única, especial, to represent Jesus. para representar Jesus. So some thoughts from Isaiah 54. Então, esses são alguns pensamentos, algumas ideias de Isaías 54. Let me ask you, just mark your Bibles on Isaiah 54. Deixa eu pedir uma coisa para vocês. Marquem essa passagem em Isaías 54. Read it once or twice this week Leia 1 ou 2 vezes durante essa semana. and ask God how He'd like to have you, how large your tent should be. E pergunta para o Senhor, Senhor, qual deveria ser o tamanho da minha tenda? You may be surprised on what you see. E você vai ficar surpreso com aquilo que Ele vai te dizer e ver acontecendo na sua vida de repente. Let's pray. Vamos orar. Lord Jesus, Senhor Jesus, thank you very much for each person represented here today. muito obrigada por cada pessoa representada aqui hoje. Lord, for all of us who name your name. Senhor, por todos nós que falamos do Teu nome. Lord, we have a unique privilege and a unique opportunity Senhor, nós temos uma oportunidade única, um privilégio único. I pray your blessing upon each family represented here today. E eu oro pela sua bênção sobre cada família representada aqui hoje. I pray that each family would sense your presence. Oro para que cada família sinta a sua presença. And Lord, you'd begin to give us a vision E, Senhor, comece a nos dar a visão for how large we should pitch our own tent. de qual deve ser o tamanho da nossa própria tenda. And we thank you E nós te agradecemos in your name. no nome de Jesus. Amen. Amém. Queridos, nós vamos terminar o nosso culto e eu gostaria que você pudesse saber mais a respeito da Rádio Transmundial, que tem sido uma bênção ao longo de tantas décadas no Brasil. Eu tive o privilégio de nascer num lar muito ligado à rádio. Meu avô, aqui em São Caetano do Sul,
tinha os seus grandes amigos na Rádio Cacique de São Caetano do Sul. E eu já garoto, o que eu mais fazia é ir naquela rádio, e eu ficava maravilhado em ver o poder e o potencial do rádio numa cidade que transmitia não só para São Caetano naquele tempo, mas para toda a cidade de São Paulo. E eu me lembro com que alegria, quando eu cresci um pouquinho mais, e logo meu avô olhou para mim e disse assim: olha, você tem uma boa voz, você vai ser um bom locutor. E eu me lembro que eu perguntei para ele, para o meu avô, sendo garoto ainda: isso dá dinheiro? E ele disse: olha, eu conheço muitos locutores, eles têm uma vida bem modesta. E eu disse para o meu avô: então não quero isso para mim não, porque avô, eu quero ser um homem muito rico. E ele disse: eu queria que você fosse útil, porque rico todo mundo pode ser, mas útil bem poucos homens são. Meu avô me quebrou pelas pernas. Eu me lembro que eu voltei aquele dia para minha casa pensando assim: útil ou rico? Útil ou rico? Útil ou rico? Mas eu ainda não conhecia Jesus Cristo. E você sabe que a primeira vez que eu entrei numa igreja e ouvi do Evangelho de Jesus Cristo, naquele dia eu entendi o que significa ser útil. E como acabamos de ouvir nesta parte final da mensagem, eu e você somos úteis no plano de Deus para transformar o mundo em que vivemos. Eu também acredito em pequenos começos. Eu acredito em começos frágeis. E eu sei que quando nós colocamos a nossa fé no Senhor nosso Deus, Ele vai fazer grandes coisas através da nossa vida. E eu me lembro que eu tive o desejo de dizer: olha, agora que eu sei que ser útil é melhor do que ser rico, eu vou começar no rádio. E eu me lembro a primeira vez que eu cheguei na antiga Rádio Clube de Santo André e pedi para eles que eu queria um horário. Eles me deram um horário muito maravilhoso, das 2 às 3 da madrugada. Eu pensei comigo: quem é que vai estar ouvindo a rádio nesse horário? E com recursos próprios eu só podia pagar 15 minutos. E eu disse: Senhor Deus, é o único tempo que eu tenho, é a única condição que eu tenho, vamos lá. Eu me lembro que eu fui em Santo André, aluguei uma caixa postal, porque naquele tempo não havia telefones, celulares, internet, nada disto. Eu aluguei uma caixa postal e no primeiro dia que eu fui para o ar, naquela madrugada, eu convidei pessoas para escrever uma carta na caixa postal. E você acredita? No primeiro sábado que eu passei pela caixa postal, haviam 22 cartas. Aquele foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Não tinha um presente maior do que aquele. Saber que mesmo na madrugada, Deus estava ministrando a palavra dele ao coração de pessoas. E eu confesso para vocês, eu me tornei uma pessoa muito popular naquele período de tempo. Sabe entre quem? Zeladores de prédio, vigias, e até na prisão eu tinha uma audiência razoável. Naquele tempo não tinha ainda o PCC, essas coisas todas, viu? Mas era bem interessante. Por isso eu sempre acreditei no rádio. Rádio é uma ferramenta de Deus que nós não calculamos como ela é poderosa como ferramenta. Claro que mais tarde, também através da Rádio Transmundial, quando voltamos para o Brasil, o programa Em Contato foi transmitido por anos pela Rádio Transmundial
alcançando tantas e tantas pessoas. E veja só que coisa interessante. Alguns anos atrás eu fui em Pernambuco. E curiosamente, quando eu comecei a falar na igreja, em Petrolina, falei na igreja, lá no fundo um homem começou a chorar. Todo mundo começou a olhar para trás e não entendi o que estava acontecendo na vida daquele homem. Eu também não. Continuei pregando. Quando chegou no final do culto, aquele homem com uma família enorme estava do meu lado. E eu disse: você estava chorando, não é? Eu falei: eu estava chorando, pastor. É porque durante quase 5 anos da nossa vida como família, todo o dia de semana, de segunda a sexta-feira à noite, por volta das 19h30, nós estávamos todos ao redor da mesa, não críamos em Cristo Jesus, e um dia meu filho disse: ouça o que o rádio está nos ensinando. Pastor, nós aceitamos Jesus com você pregando no rádio. Você fez parte da minha família durante 5 anos e sem eu te conhecer. Hoje vim para a igreja, para o culto da noite. Quando você começou a falar, eu disse para minha esposa: é Ele, é Ele. Da mesma forma que a Rádio Transmundial ao longo desses anos tem recebido cartas, aquelas cartas escritas, e agora com todo o feedback que eles recebem através da internet, dos meios atuais de comunicação, eu quero garantir, agradecidos que somos a Deus, por ouvir o nosso diretor executivo da Rádio Transmundial no mundo: por favor, não parem. O trabalho da Rádio Transmundial não é em vão. Aqui no Brasil, nos lugares mais remotos e em todas as partes do mundo, o trabalho que vocês realizam nunca será vão no Senhor. E só os céus, um dia na eternidade, vai realmente responder ao coração de vocês que fazem parte da diretoria os efeitos da obra da Rádio Transmundial no mundo. Eu até acho que deve ter um anjo lá nos céus responsável pela Rádio Transmundial no mundo. Deve ser um anjo especial que traz sempre as ordens do Pai, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus corre veloz. Eu acho que mais veloz do que um anjo, eu acho que não existe. Ele é responsável por transmitir todas as ordens que saem do trono de Deus e que inspiram homens e mulheres como vocês. A gratidão do povo de Deus na face da terra, a Rádio Transmundial. Eu gostaria que nós pudéssemos ficar em pé e aplaudir todos os obreiros ao redor do mundo da Rádio Transmundial. A glória é só dele. Vamos orar a Deus. Pai eterno, eu te agradeço, Pai, porque através da Rádio Transmundial o Senhor também tem esticado as suas tendas. As estacas que estão firmes, elas serão ampliadas, ó Deus. E agora, ó Deus, através da internet, sabemos, ó Deus, que a tua palavra vai continuando de maneira veloz percorrer o mundo inteiro. Obrigado, ó Deus, pela nova plataforma, através, ó Deus, dos smartphones ao redor do mundo, onde que qualquer pessoa ao redor do mundo pode ouvir das boas novas do Senhor Jesus Cristo, através da Rádio Transmundial. Obrigado, ó Deus, pelas estações fixas em todas as partes do mundo,
que estão, ó Deus de amor, transmitindo a Tua palavra 24 horas por dia. Obrigado, ó Deus, porque através dos nossos transmissores fortes da Rádio Transmundial, lá no sul do país, olhando para a nossa nação inteira, o Teu Evangelho tem sido pregado, e nós Te louvamos por isto, Pai. E permita também, ó Deus, que aqui no Brasil, através das locações de horários, através das FMs espalhadas pela nossa nação, que Tua palavra continue correndo veloz, e que Teu Evangelho seja pregado, porque é urgente a nossa missão. E Pai de amor, temos aprendido que temos pouco tempo para anunciar este Evangelho, porque o fim de todas as coisas está próximo. Por isso, ó Deus, faça de cada um de nós multiplicadores da Tua mensagem. E Pai de amor, que a nossa igreja também amplie suas tendas, que possamos ampliar a nossa visão, que possamos ampliar o nosso foco, que possamos nesse tempo realizar mais, com tão pouco que temos, mas realizarmos isto através do nome de Cristo Jesus. E Pai de amor, agora nos despeça com a Tua bênção e com a Tua paz, porque nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Você é meu irmão, você é minha irmã, você faz parte da minha família, e que Deus nos abençoe. Hoje às 18 horas teremos um culto muito especial e a mensagem a respeito da parábola das 10 virgens com o pastor Gabriel Porto. Até logo mais à noite. Vão em paz. Deus os abençoe. E nunca se esqueça que em boas novas a gente sempre se encontra.